Você tem pensamentos de blasfêmia contra o Espírito Santo? Está desesperado achando que não tem mais perdão porque blasfemou e vai para o inferno? Esse vídeo é uma resposta bíblica e teológica para o seu problema. É uma forma de acalmar o seu coração e dizer para você que não é nada disso que você está pensando. Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Alexson Marcos. Se você ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva nesse botãozinho de se inscrever aí. Também deixe o seu joinha, porque o YouTube vai entender que esse vídeo é importante e vai divulgar para mais pessoas que sofrem com esse problema. Também me siga no Instagram. Todos os dias eu tenho uma mensagem poderosa para abençoar a sua vida. Você já ouviu falar de toque religioso? Esse assunto é muito recente para mim. Eu só fui ter conhecimento desse assunto quando, há um ano, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu vou deixar esse vídeo, o link desse vídeo aqui na descrição para você conferir depois. E quando eu gravei esse vídeo, muitas pessoas, literalmente desesperadas, me procuraram porque acharam que estavam blasfemando ou que blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus, estavam desesperadas, pensando que não vai mais ter perdão para elas. Eu disponibilizei meus contatos e acompanhei muitas pessoas, especialmente jovens e adolescentes, crianças, que acham que blasfemaram contra o Espírito Santo. O que é o toque? Toque é um transtorno obsessivo compulsivo. Ele é obsessivo porque se repete com muita frequência e é compulsivo porque é contra a vontade da pessoa, é incontrolável. Não é que a pessoa queira ter esses transtornos, não é que a pessoa queira ter esses hábitos. Simplesmente elas não conseguem controlar os impulsos que aquele transtorno causa na psique, no psicológico da pessoa. Há pessoas, por exemplo, que têm toque por limpeza, passa a toalha em cima da mesa não sei quantas vezes, mesmo sabendo que a mesa está limpa. Há pessoas que têm toque por lavar as mãos. Elas lavam as mãos diversas vezes durante o dia, inclusive chegam a ferir o tecido da mão, a pele da mão, porque acha que vai pegar algum germe. É um toque, é um transtorno e nesse caso específico nós vamos falar sobre toque religioso, que na minha opinião é um dos piores que tem. O toque religioso, ele se caracteriza por pensamento de blasfêmia, pensamentos de ofensa e pensamentos sexuais quando envolve Deus, Jesus ou Espírito Santo. A pessoa que tem o toque religioso, ela não quer pensar naquilo, ela odeia pensar naquilo, mas quanto mais ela odeia pensar naquilo, mais o cérebro ativa um mecanismo em que aqueles pensamentos se tornam muito frequentes. E uma outra característica do toque religioso são xingamentos pesados e ofensivos contra o Espírito Santo. Por exemplo, a pessoa, quando ela tem um toque religioso, ela vai adorar a Deus. Ela abre a boca para dizer Jesus é amor, mas o toque, a mente, inverte e a pessoa diz Jesus é ódio. A pessoa vai dizer, abre a boca e diz Jesus é o Senhor, mas a mente inverte e na mente a pessoa diz Jesus é o diabo. Aí a pessoa que tem toque religioso, ela tem xingamentos muito pesados contra Deus, contra o Espírito Santo. Há pessoas que só na mente mandam Deus para aquele lugar, xingam a Deus, o Espírito Santo, dos piores nomes que você possa imaginar. Uma última característica do toque religioso é que a pessoa que envolve Deus com sexo. Por exemplo, há pessoas que quando tem a crise do toque, elas olham para a parte íntima dela e elas associam a Deus. Há pessoas que têm toque que se imaginam fazendo sexo com Deus ou imagina Deus manuseando seus órgãos sexuais. É muito sofrimento, mas quanto mais a pessoa luta para combater aquele pensamento, pior fica, porque mais ela vai pensar naquilo. As pessoas que sofrem de toque religioso têm algumas reações muito características quando são atacadas por essa crise obsessiva compulsiva. A primeira delas é achar que não tem mais perdão, que blasfemou, que Deus não vai mais perdoar elas, que elas vão para o inferno. A segunda característica é o medo, o desespero. Como elas acham que blasfemaram, que cometeram um pecado imperdoável, então o desespero bate no coração delas. E uma terceira característica é que dificilmente as pessoas que têm toque religioso, elas conversam com alguém, que elas têm vergonha de expor, de alguém achar, nossa, você está blasfemando contra o Espírito Santo, você é um ímpio. Então muitas pessoas têm vergonha. Porém, quando essas pessoas, elas conseguem alguém com que elas podem desabafar, toda vez
que ela tem a crise obsessiva-compulsiva, elas correm desesperadamente para perguntar para você o que é blasfêmia, perguntar se de fato Deus de fato perdoou essas pessoas. Elas ficam perguntando dezenas e dezenas de vezes se elas blasfemaram ou não, mesmo você explicando por muitas e muitas e muitas vezes. Toda vez que essas pessoas têm toque, elas vão precisar, elas vão sentir uma necessidade de confirmação, elas têm uma necessidade psíquica de alguém dizer para elas que elas não blasfemaram, mas quando elas tiverem a próxima crise de toque, elas vão perguntar as mesmas coisas. E o que é o toque religioso e o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Qual a diferença entre os dois? Toque é um transtorno, toque é uma enfermidade da mente, toque não é problema espiritual e toque não é coisa do diabo. Toque é um problema, é uma doença, assim como é a ansiedade, assim como é a depressão, a síndrome do pânico. E o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfêmia contra o Espírito Santo é uma resistência intencional, continuada e consciente à voz do Espírito Santo. A blasfêmia, assim como o toque, tem algumas características. A característica do toque é o medo. Quem blasfêmia não sente medo de ir para o inferno. A segunda característica do toque é o desespero, porque pecou e achou que está perdido. Quem blasfema não tem o mínimo desespero. Quem blasfema não tem a mínima preocupação com o pecado. Absolutamente nenhuma preocupação com o pecado. E por último, a pessoa que tem toque, ela está desesperadamente arrependida porque ela achou que blasfemou contra o Espírito Santo. Quem blasfema, a principal característica de quem blasfema é não se arrepender. Quem blasfema não se arrepende, só por esse motivo que ele não tem perdão. Então, o blasfemador não tem medo de ir para o inferno, o blasfemador não tem culpa, não sente culpa, melhor dizendo, porque pecou, o blasfemador não se desespera e ele não se arrepende. Coisa que quem tem toque religioso é exatamente o contrário. Só que mesmo você explicando essas características para quem tem toque, no momento em que elas têm a crise, ninguém faz elas entenderem que não é assim. Elas sempre vão entender que elas blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus. Há, por exemplo, casos específicos em que eu falo para a pessoa, quem blasfema não tem essa mínima preocupação que você tem. Aí a pessoa que tem toque, ela me diz, mas eu já estou preocupado em não me preocupar. Você entendeu a gravidade do problema? E agora você que está me assistindo aí esteja se perguntando, Alexson, como é que eu faço para me livrar do toque religioso? Eu já não aguento mais viver com esse problema. Há pessoas, inclusive, que pensam em se matar porque acham que não tem mais jeito para o caso dela. Primeira coisa, toque religioso não é coisa do diabo. Toque religioso não é blasfêmia. Terceira coisa, você no toque religioso não é o agressor ao Espírito Santo. Você é a vítima da sua própria psique. Não é você que está agredindo o Espírito Santo, que está ofendendo o Espírito Santo. Você é vítima de pensamentos involuntários que você não quer ter esses pensamentos, quer se livrar, mas não consegue. Mais uma coisa que pode fazer você se livrar do toque religioso. Não dê importância para esses pensamentos, não ligue para esses pensamentos, não peça perdão a Deus. Eu vou falar uma coisa aqui que você pode até se chocar. Quando você tiver toque religioso, pelo amor de Deus, não peça perdão para Deus, porque quanto mais você pede perdão para Deus e quanto mais você se desespera, pior é. Sabe por quê? Eu vou te explicar aqui como é que funciona o mecanismo do cérebro. Quando você começa a pensar muito em uma coisa, quando você se preocupa muito com alguma coisa, o teu cérebro vai entender que aquela preocupação é muito importante para você. E como é importante, o cérebro vai toda hora jogar aquela mensagem de urgência. Olha, isso aqui é importante, então te lembra disso, pensa nisso, te preocupa mais. Agora, quando você resolve não dar importância para aquela coisa, o cérebro vai entender que aquilo não é relevante e não vai mais te perturbar, te encher a paciência. Quando você tiver esse toque religioso, procure pensar em outra coisa. Leia um bom livro, sai para a rua, vai conversar com alguém. Só que o grande problema é que quem tem toque, quando é acometido com essas crises, elas ficam pensando só naquilo o tempo todo. E quanto mais você pensa nesses pensamentos, quanto mais você pensa em ter xingado o Espírito Santo, pior é, mais vai alimentar o teu problema. E por último, procure alguém com quem você possa desabafar. Pelo amor de Deus, não fique escondendo o seu toque religioso de ninguém. Você conhece alguém de sua extrema confiança? Converse com essa pessoa, converse com um pastor.
O seu pastor precisa saber desse problema. Ele precisa aconselhar você sobre esse problema. Eu entendo algumas pessoas que têm toque, elas têm vergonha e medo de falar para alguém, porque às vezes elas são incompreendidas. Quando elas chegam dizendo, olha, eu tenho pensamentos de xingamentos contra o Espírito Santo. A pessoa que ouve, se não entender, vai dizer, rapaz, tu tá perdido, tu é um blasfemador, tu é um ímpio, tu é uma pessoa do diabo. Muita gente tem medo de falar por causa disso, mas abra o seu coração com o seu pastor. Quando você confessa esse problema, a chance de você ser curado é muito grande. E agora, depois que você conversou com o seu pastor, abriu o coração para ele, ele te entendeu, eu te peço em nome de Jesus, pelo amor de Deus, vá imediatamente, urgentemente a um psiquiatra. Em nome de Jesus eu peço isso para você, porque o seu problema, o pastor não vai resolver o seu problema sozinho, porque o psiquiatra vai conversar com você, vai entender o teu caso melhor do que eu, que não entendo nada sobre psicologia, sobre psiquiatria. O psiquiatra vai orientar você a fazer algumas terapias e o psiquiatra, dependendo do seu nível de toque, ele pode receitar remédios que possam inibir o humor, que possam ajudar você a controlar esses pensamentos. Não fique achando que toque religioso é loucura, doidice, que não é. Loucura é não ir no psiquiatra, é achar que teu caso não tem mais jeito. Por isso, meu irmão, se você tem toque religioso, não está mais aguentando essa vida aí, pelo amor de Deus, vá ao psiquiatra. Então esse vídeo foi só para esclarecer sobre isso. Se você conhece alguém que tem toque religioso, pelo amor de Deus, recomende esse vídeo para essa pessoa. Você não imagina o desespero que é para uma pessoa que tem toque. Você não faz ideia. Então, se você que tem toque religioso, se você quiser conversar melhor comigo, eu vou disponibilizar meus contatos aí nos comentários. Eu vou disponibilizar meus contatos, mas vou logo adiantando. A conversa que você vai ter comigo, a conversa que você vai ter com seu pastor, não vai substituir, em hipótese nenhuma, uma conversa que você deve ter com um psiquiatra. Imediatamente, eu já pedi não sei quantas vezes aqui, vou pedir mais uma vez, em nome de Jesus. Procure um psiquiatra urgentemente, porque senão, se você ficar tentando enfrentar o toque, vai ser pior para você, você vai desenvolver uma depressão, você vai desenvolver uma ansiedade, você vai ter pensamento suicida e não é isso que Deus quer para você. Eu entendo o seu desespero, Deus entende o seu desespero, mas o psiquiatra também vai entender o seu desespero. Se você ficou até aqui, muito obrigado. O vídeo ficou muito longo, mas eu sei o que eu estou falando. Eu sei o desespero da pessoa que tem toque religioso. Eu não sou nenhum psiquiatra, eu não sou nenhum psicólogo, minha formação é teológica, mas eu estou falando a partir da convivência que eu tenho com pessoas que sofrem desse transtorno. Deus abençoe a você, a esperança para você, o teu caso tem jeito, o teu caso não é blasfêmia, meu filho. Deus ama você, Deus te perdoa, Deus te ama, tira isso da cabeça. A graça de Deus é absoluta, a graça de Deus ela não se restringe a nada. Então, procure buscar a Deus, deixe os seus pensamentos de coisas boas, saia das redes sociais por um bom tempo, leia um bom livro, procure conviver com pessoas que possam ajudar você, faça novas amizades, leia a Bíblia, ore e procure um psiquiatra. Mais uma vez eu peço para você.